Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. O privilégio de dar uma série em Efésios, e hoje a gente vai ver a parte B do capítulo 5. Antes eu queria orar com os irmãos mais uma vez, para a gente poder começar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui em segurança. Obrigado porque o Senhor é o nosso Salvador. Obrigado porque o Senhor veio até a gente para nos servir, para morrer na cruz, para que nós pudéssemos sermos salvos, Pai. Me abençoe, Pai, para que eu consiga falar de acordo com o que o Senhor quis dizer na Tua Palavra e de acordo com o que eu quero, o que o Senhor queria que a gente entendesse aqui, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe também as crianças que estão subindo, que eles tenham um bom proveito na aula, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em Teu nome. Amém. Amém, irmãos. Então, vamos só fazer relembrar um pouco do que aconteceu no último estudo, na parte A do capítulo 5. A gente viu que, de forma prática, como a gente deve viver em santidade e não se moldar ao mundo, né? Não ficar como, não nos moldarmos de maneira que o mundo vive. E no estudo de hoje, Paulo ele vai continuar mostrando para a gente como nós devemos viver de forma prática e santa, mas acrescenta um ponto fundamental para qualquer cristão verdadeiro: a necessidade de servir. Então eu vou pedir para que os irmãos abram no capítulo 5 de Efésios. Eu peguei e fiz essa colagem de imagem aqui, porque a gente fala muito sobre o servir, mas a gente não serve como a gente deveria. Eu até fiz uma pequena montagem, não sei se os irmãos conseguem ver, onde tem a casinha lavando os pés do mundo, a igreja lavando os pés do mundo, que no caso a igreja está para servir o mundo, né? E está dizendo, o maior chamado é servir. Eu corrigi porque, na verdade, o maior chamado da igreja não é servir. O maior chamado da igreja é glorificar a Cristo. O segundo maior chamado da igreja seria servir. E o cristão que não serve, ele não serve. Eu até pensei em dar esse título para a mensagem de hoje, mas eu acabei trocando. O tema da mensagem é Ser cristão é servir. A gente vai ver do capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 33. E só para uma curiosidade aqui, porque quando a gente pensa em serviço, a gente automaticamente, por conta da nossa natureza pecaminosa, por conta do que o mundo ensina isso para a gente pensa que aquele que serve é menor do que aquele que está sendo servido. O meu patrão ele é mais importante do que eu. O presidente ele é mais importante do que o seu secretário. E vice-versa. Só que a gente vê que, biblicamente, isso não existe. Não existe uma questão de, esse tem que servir esse, então ele é menor. Não existe isso. Perante Deus, todos somos iguais. E eu até deixei aqui algumas curiosidades, porque até a própria Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um serve ao outro, ou se submete ao outro em determinadas situações, e cada um tem uma determinada função. Por exemplo, o Espírito Santo, falando de salvação, a partir da terceira linha, o Pai que nos escolhe, escolhe os salvos. O Filho, que é Jesus, nos traz a redenção através da sua morte. E o Espírito Santo nos sela e nos dá a garantia da vida eterna. Então assim, na salvação, cada pessoa da Trindade tem um papel. E cada papel é diferente do outro. Isso não quer dizer que, por eles terem papéis diferentes, um é mais importante que o outro. Da mesma forma, ali na primeira linha, o Filho veio ao mundo para nos salvar por ordem do Pai. O Pai mandou o Filho. Por sua vez, o Espírito Santo é enviado pelo Filho para habitar em nós, quando o Espírito Santo vai habitar na gente, por ordem do Filho. Ou seja, até parece que o Filho ele é inferior ao Pai porque o Pai mandou ele. E parece que o Espírito Santo é inferior ao Filho porque o Filho mandou o Espírito Santo. Mas não é assim. A Trindade a gente sabe que é em perfeita harmonia.
Todas as pessoas da Trindade têm a mesma importância, só que têm papéis diferentes. Então, irmãos, vamos começar a ler. Eu quero ler corrido o texto com vocês, depois a gente volta para ver ele aos pouquinhos. Então, a partir do versículo 15, Paulo ele já começa dando um alerta para a gente. Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Versículo 27. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou qualquer coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Até aqui, irmãos. Esse é um dos textos mais, vamos dizer assim, odiados, ainda mais nos tempos de hoje, porque fala tanto sobre o serviço, sobre submissão, e a gente vê que muitas das críticas relacionadas à palavra de Deus, muitas vezes tem embasamento nesse texto, na primeira carta de Pedro e acho que na segunda carta de Timóteo, onde fala exatamente sobre isso, né? Sobre as mulheres serem submissas aos maridos. Mas aqui, irmãos, a gente vai entender o texto, a gente vai entender o contexto, e como a gente já viu, aquele que serve não é menor do que o que está sendo servido. Aquele que recebe ordens não é menor do que o que está dando as ordens. Versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Olha como é que Paulo ele já começa. Olha, pessoal, não vivam de maneira insensata. Não vivam de maneira burra. Vivam de maneira sábia. Aí ele vai começar a dar exemplos disso. Como que eu posso ser sábio? Como é que eu posso viver de maneira sábia? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E assim, aqui, quando a gente pensa em oportunidade, até pensando em rede social, muitas vezes recebo mensagem pelo próprio celular mesmo, às vezes até no Facebook, no Instagram, oportunidade de emprego, oportunidade de renda, oportunidade. Não é esse tipo de oportunidade que Paulo está falando. Paulo está falando aqui na oportunidade da gente evangelizar alguém, da gente dar um testemunho, da gente servir na igreja, da gente fazer a diferença na vida de um irmão, ou de até alguém que não conhece a Cristo. Esse é o tipo de oportunidade que Paulo está falando aqui. Por quê? Porque os dias são maus. A gente costuma falar que parece que está cada vez pior as coisas, então se a gente pensar dessa maneira, se naquele tempo, há 2000 anos atrás,
Faz 2 mil anos atrás já estava ruim, imagina hoje. O quão mal já não está hoje. Então, irmão, se a gente tem a oportunidade, a gente tem que pegar. A gente tem que aproveitar. Versículo 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Irmãos, só tem 3 maneiras da gente saber a vontade de Deus. 3. E eu deixei elas aqui no slide para vocês verem. Só essas 3. São 3 o quê? São 3 Bíblias diferentes com 3 versões diferentes. Eu não quero dizer que são essas versões ou que essas são as versões melhores, mas essa é o jeito da gente saber a vontade de Deus. A vontade de Deus está na Bíblia. Ah, mas eu posso encontrar em algum outro lugar. Não. Está na Bíblia. Ah, mas uma pessoa me falou alguma coisa. Ah, peraí, mas está de acordo com a Bíblia? Ah, não está. Então não é a vontade de Deus. Sabe, eu fiz questão de fazer isso porque a gente, muitas vezes, eu já cheguei a me dar mal com isso, a buscar a vontade de Deus de maneira extraordinária. Ah, eu vou naquele lugar, eu vou fazer isso, procurar, eu vou fazer de tudo para achar a vontade de Deus, quando ela está bem aqui. Quando ela está aqui para a gente. É só a gente ler, só a gente abrir a palavra. Então, essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Ela está aqui, está revelada. A gente tem o privilégio de ter a palavra de Deus revelada na nossa vida. Quantas pessoas, quantos povos, quantas línguas ainda não têm a palavra de Deus revelada? Versículo 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Eu acho legal esse trecho porque parece que Paulo ele fala assim, olha, não se encha de álcool, não bebe um monte. Em vez de você se encher disso, tentar se preencher disso, você se enche do quê? Do Espírito Santo. Se enche do Espírito. E o legal é que a gente vai vendo, eu quero até que os irmãos abram comigo em Gálatas 5, do versículo 19 ao 23, que a gente vai ver a diferença entre o que a bebida faz e o que o Espírito Santo faz. Então, Gálatas, do capítulo 5, versículo 19 ao 23. Diz assim, a partir do versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, não se encham de vinho. Olha só, uma das obras da carne é exatamente essa, a embriaguez. Ele continua no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, irmãos, a gente sabe, a gente não precisa eu não preciso nem demonstrar isso, mas a gente sabe que quando alguém bebe, a pessoa, ela perde o controle. É lógico, depende de pessoa para pessoa, mas assim, a tendência da pessoa é ficar alegre, solta, despreocupada, e ela acaba fazendo o quê? Ela perde o controle. Se a gente se enche de álcool, então a gente perde o controle. Se a gente se enche do Espírito, a gente consegue todas essas características que a gente acabou de ler. E a última delas que eu queria destacar com vocês é o domínio próprio. Então assim, se a gente se enche de álcool, a gente perde a cabeça, perde o domínio. Agora, se a gente está cheio do Espírito, nós estamos em pleno domínio. Isso não quer dizer que nós somos poderosos. Isso quer dizer que nós estamos conscientes e somos sábios para tomar decisões. Porque o Espírito nos capacita. Versículo 19.
continuando, né? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Isso é o jeito que a gente tem que viver, que a gente vive se a gente tiver cheio do Espírito. E é interessante que, tudo bem, a gente canta hinos, cânticos, a gente louva o Senhor de coração quando a gente está aqui. Mas será que a gente fala entre um com o outro, com salmos, sobre a palavra de Deus, encorajamento? Será que a gente faz isso? Porque eu sei que eu não faço. Porque assim, eu acho que é muito mais fácil a gente falar sobre futebol, sobre novela, sobre fofoca, sobre série, sobre qualquer coisa. Mas parece que a palavra de Deus é a última coisa que a gente realmente se importa de falar, né? E a gente vê que uma pessoa cheia do Espírito, ela fala de Deus, ela quer falar de Deus, ela tem esse prazer. Versículo 20: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso é uma coisa que me pegou bastante quando eu estava no seminário, a questão da gente agradecer. Porque tanto que eu já meio que virou um automático, já até virou um automático, não deveria, mas acabou virando um automático, de eu começar a oração agradecendo. Deus, obrigado, porque, sabe, não pode, a oração ela não pode virar uma reza. A oração ela não pode ser, Deus, obrigado pela comida, abençoe meu irmão, abençoe minha mãe, em nome de Jesus, amém. Não pode virar isso. Ela tem que vir do coração. Mas uma coisa que eu aprendi muito no seminário e que eu não fazia era agradecer. Porque assim, o mundo não nos ensina a agradecer. O mundo ensina, cara, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Você vê uma série, você vê um filme, você vê, nossa, o cara tem um carro X, que praticamente dirige sozinho. Aí você olha para você e fala assim, pô, eu nem tenho carro. Ou eu tenho carro e não é o mesmo carro. Então você sempre deseja alguma coisa a mais. Mas a gente não pensa, por exemplo, poxa vida, eu estou vivo. Eu estou aqui. Eu moro no Brasil. Eu tenho comida, eu tenho água, eu tenho cama, eu tenho casa. Eu estou vivo. A gente não é grato. E a gente tem que ser grato. Nós temos que dar graças constantemente por todas as coisas que Deus proporciona para a gente. E isso vem... Isso é o que Deus quer para a gente. Ele quer que a gente entenda o quão abençoado a gente é. Deus não precisava manter a gente aqui. Deus não precisa ter a paciência que Ele tem com a gente. Mas Ele tem. Versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Esse é aquele texto que eu falei que que o pessoal pega em cima mesmo, né? Lembra que a gente viu, sujeitem-se. Quem serve, quem se sujeita, quem segue ordens, não é menor do que aquele que está dando as ordens. Outra coisa que eu queria deixar claro aqui também é que, olha o versículo 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeita a seus maridos. Aqui não está falando, irmãos, que tudo o que o marido de vocês disserem é lei. O que está falando aqui? Não está falando que assim, olha, é exatamente como Cristo. Não. As ordens de Cristo, as ordens de Deus, elas são infalíveis. Elas são perfeitas. Deus nunca vai pedir alguma coisa falha. Então, se uma ordem que o seu marido te deu for contra a palavra de Deus, contra um princípio da palavra, contra uma ordem expressa, você não tem que seguir. E eu quero até que os irmãos abram para a gente ver exatamente onde acontece isso, em Atos, com Pedro e João. Atos, capítulo 4, a gente vai ler alguns versículos, não vai dar para a gente ler tudo, porque senão ficaria muito longo. Onde a gente vai ver exatamente isso.
sobre a autoridade de Deus ser maior do que a autoridade dos homens. Um pouco atrás, antes de Romanos. Atos 4. A gente vai começar a partir do versículo 5. Só dando um pouco de contexto aqui, o Espírito Santo havia empoderado todos os crentes, os discípulos, os apóstolos, e aqui em especial a gente vai ver que Pedro e João, eles estão pregando para muitas pessoas e, através do Espírito, convencendo muitas pessoas. E nisso, o Sinédrio, que são os líderes religiosos, os fariseus, eles não estão gostando. Eles não estão gostando de perder o holoforte. Ah não, mas peraí, antes eles vinham até a gente, o povo tinha que vir até a gente para saber sobre Deus. Agora, esses discípulos estão indo aí e falando outra coisa. Eles não estavam gostando. Então, Atos, capítulo 4, do versículo 5. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Aí agora a gente vai pular para o versículo 18. E nesse contexto, o que acontece? Eles explicam, eles falam, olha, Jesus veio, vocês mataram Jesus, Jesus ressuscitou, mandou o Espírito. Aí, só encurtar um pouquinho, versículo 18. Então, chamando-os novamente, o Sinédrio, né? Ordenaram que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Ou seja, aqui é mais ou menos, aqui está acontecendo o que eu dei de exemplo em relação à ordem de Deus ser maior do que a ordem dos homens. Então, mulheres, se o seu marido te der uma ordem que não está na palavra, que vai ficar fora do que Deus mandou, você não tem obrigação de seguir. Da mesma forma aqui, que Pedro e João, eles respeitavam essas autoridades. Em nenhum momento eles não respeitam essas autoridades. Eles são chamados, eles vão, é a autoridade do povo. Eu estava até conversando com o David esses dias, exatamente sobre uma situação semelhante que aconteceu com Paulo, né? Que ele é chamado pelo sumo sacerdote e por alguma razão, Paulo não reconhece que é o sumo sacerdote. Ele fala assim, quem que é você, ô parede esbranquiçada? Aí alguém bate nele e fala assim, como é que você está falando desse jeito com o sumo sacerdote? Aí Paulo fala assim, olha, me desculpa, eu não sabia que era o sumo sacerdote. Mas eu tenho que primeiro servir a Deus. Eu tenho que primeiro obedecer às ordens de Deus. Irmãos, vamos continuando. Aqui a gente já viu o papel da mulher, que no caso é se sujeitar, servir ao marido. E quando fala aqui que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, isso não está, aqui não está falando de importância, aqui está comparando as funções. É lógico que Cristo é maior do que a igreja, isso não existe, não há dúvida quanto a isso. Mas isso e o marido, ele é o cabeça na questão da liderança, na questão da tomada de decisões. Isso não quer dizer que o marido é muito melhor do que a mulher. Não. Os dois, como a gente já viu, são de mesma importância, de mesmo nível para Deus. Agora a gente vai ver o papel do homem. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Amar.
E olha só, é legal que Paulo não simplesmente fala assim, olha marido, vocês amem as mulheres e é isso aí. Mas amar como? Como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Como é que Cristo amou a gente, o corpo de Cristo? Ele não saiu da glória, veio para cá, nasceu, sofreu, foi crucificado, humilhado e ressuscitou por nós? Então, irmãos, a gente tem que amar da mesma maneira. Nós, esposos, temos que amar nossas esposas da mesma maneira. Como é que a gente vai amar as nossas esposas? Se precisar morrer por elas, a gente tem que morrer por elas. Da mesma forma que Cristo morreu pela igreja. E fazendo isso, é interessante que a gente vai fazer com que a mulher ela seja santificada. Assim como Jesus ele santifica e ele faz com que a igreja suba em santidade, quando nós amamos nossas esposas, nós estamos ajudando-as na missão delas, que é ser santificadas também. Nós os santificamos amando-as e elas se santificam sendo amadas. Eu queria que os irmãos abrissem em 1 João 3,16, do versículo 16 ao 18. Não é João 3,16, é 1 João 3,16. Lá no finalzinho da Bíblia, a primeira carta de João. E eu queria que os irmãos, só para a gente poder ilustrar um pouco o que é exatamente o amor bíblico. Porque isso foi uma das coisas que eu achei mais impressionante quando eu comecei a estudar teologia. Porque a gente aprende que o amor é um sentimento. Que o amor é, poxa vida, eu gosto de tal pessoa muito. Tipo assim, vai muita intensidade. Eu gosto muito da Gabi. Eu gosto tanto que eu chego a amar ela. O amor, ele é muito mais do que um sentimento. O amor, ele é uma decisão, ele é uma ação. Então, em primeira... Eu falei e eu não abri aqui, peraí. 1 João 3,16. Diz assim, a partir do versículo 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Não adianta nada a gente falar que ama e a gente não agir de acordo. Não adianta nada eu falar para a Gabi, Gabi, eu te amo, você é o amor da minha vida. Aí, no segundo, logo em seguida, ou dali um pouco, eu pego e começo a ignorar ela, ou não me importo com ela. Eu não estou amando ela. Eu estou dizendo que eu amo. Eu estou dando um exemplo do... Eu estou falando, mas eu não estou agindo. E a gente vê que Jesus, ele tanto que uma das coisas que ele mais combateu os fariseus foi exatamente isso. Vocês falam uma coisa, mas vocês não fazem. Vocês são hipócritas. Se eu falo que eu amo, mas eu não ajo de acordo, que nem ele fala aqui no versículo 17, olha, se alguém tem recurso material e o seu irmão está passando necessidade e não ajuda, cara, você não ama. Você simplesmente fala, você simplesmente finge. Você não está servindo o seu irmão. Você não está fazendo de acordo com o que você deveria fazer. Então, o amor, na Bíblia, ele é uma ação. Não só na Bíblia. No caso, o amor verdadeiro, ele é uma ação. Ele demanda uma ação. Não é simplesmente falar. É saber o que você tem que fazer e fazer. Para santificá-la, tanto que faz sentido, irmãos, quando a gente vê no contexto aqui, que se eu simplesmente amar a Gabi, mas não agir de acordo, como é que ela vai ser santificada? Como é que ela vai ser purificada? Como é que ela vai poder ser apresentada como semelhantemente à igreja, no dia do dia do Senhor, como santa e inculpável? Como é que ela vai melhorar se eu não fizer nada? Não tem como. A gente precisa fazer mais do que só falar. Continuando. Eu acho interessante isso, irmãos. A gente viu 3 versículos que falavam sobre o papel da mulher, que é ser...
fugiu a palavra. Se sujeitar ao homem. E a gente viu agora 3 versículos que falam sobre o homem amar a mulher. Mas agora a gente vai ver mais versículos. Depende bastante do jeito que você conta, mas tem pelo menos o dobro de versículos que falam sobre o homem amar. Então parece que assim, dá mais ênfase no homem amar do que da mulher servir. Isso não quer dizer que, novamente, que um seja mais importante que o outro. Mas sim qual é a intensidade, qual é a dificuldade do que é pedido em questão. Versículo 28. Da mesma forma, os maridos devem amar as mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Eu acho interessante porque Paulo aqui, ele parece que ele soube exatamente o que o pessoal ia perguntar, pelo menos o que eu perguntaria se eu tivesse ouvido isso pela primeira vez. Da mesma forma, maridos, devem amar as suas esposas, as suas mulheres como seus próprios corpos. Aí de repente você pega e fala assim, não, mas peraí, mas eu não me amo. Eu não me amo, assim, eu posso até, sei lá, eu não me odeio, mas eu não me amo. Aí Paulo fala assim, não, mas eu vou explicar melhor. Porque ninguém jamais odiou o próprio corpo. Por quê? Porque você toma banho, você escova os dentes, você se alimenta, você dorme, você faz tudo para alimentar e cuidar. Então, da mesma forma que você faz tudo para cuidar do seu corpo, você tem que fazer tudo para cuidar da sua esposa, que é parte do seu corpo. Como a gente vai ver em 1 Pedro 3,7, se os irmãos quiserem abrir, a gente vai ver que, lógico, após o casamento, o homem e a mulher, eles viram uma só carne, né? Como a gente vê em Gênesis 2:24, que ele vai citar no próximo parágrafo, que eu não vou nem abrir porque a gente vai ler. Mas em 1 Pedro 3,7, Pedro diz assim, pela mesma palavra, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Co-herdeiras que não significa um herdeiro menor, significa um herdeiro de mesmo nível. Então assim, maridos, vocês têm a herança da vida eterna, suas esposas também. Se os dois creram, os dois têm a mesma herança. Não existe uma diferença entre, não, mas o homem vale um pouquinho mais, a mulher vale um pouquinho menos, mas não, é no mesmo nível. É no mesmo nível. E é legal como ele fala que, ele demonstra um pouco mais como o que seria esse amor, né? De maneira sábia. Temos que ser sábios, o homem tem que ser sábio. E tratem-nas com honra, como a parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida. O Dever já falou isso aqui algumas vezes, e é verdade, a mulher é mais frágil que o homem. Isso é outra coisa que, se a gente fala no mundo, a gente é apedrejado. Não existe isso. Mas, infelizmente, essa é a realidade. Ou melhor, felizmente. Porque, biologicamente falando, o homem tem mais densidade óssea, ele tem mais músculo, ele tem mais hormônio, ele tem mais resistência física e ele vai ter mais força física. Isso não quer dizer que a mulher é inferior. Só foi o jeito que Deus fez. Deus deu papéis. Deus deu um papel para a mulher, Deus deu um papel para o homem, Deus deu um papel para os filhos, Deus deu um papel para os idosos. E nenhum deles é inferior ao outro, só que são papéis. De acordo com o que cada um tem. Eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Às vezes lá na loja, eu converso com a Gabi e com a menina que trabalha com a gente, que às vezes elas estão fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo. Eu não consigo. Toco o telefone, tem que ter o telefone. Aí se alguém vem falar comigo, eu falo, não, peraí, não dá. Não adianta. Enquanto elas conseguem fazer 3, 4, 5, 6 coisas ao mesmo tempo. E não perde. E não comete nenhum erro. Já eu não. Esse é o jeito que Deus fez. Deus fez o homem mais focado em uma ação e as mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas voltando.
E eu deixei até uma anotação aqui, que eu acho interessante isso, né? Da mesma forma que o marido deve amar somente a sua esposa e se sacrificar por ela, a esposa deve se submeter apenas a seu marido. Eu não posso chegar na esposa do Deva, não posso chegar na Tânia e falar assim, ó, Tânia, você faz isso. Não, ela não me deve respeito. Quem me deve respeito, no caso, quem me deve esse subjugar, não é subjugar a palavra, sujeição, estou me fugindo da palavra, é a minha esposa. E entre o Devair, é entre ele e a esposa dele. Então não é... E da mesma forma, porque se a gente expandisse isso, quer dizer que qualquer homem poderia mandar a minha esposa. E quer dizer que eu teria que amar todas as mulheres. E isso não é bíblico. Não é isso que a palavra manda. Para completar, irmãos, aqui Paulo ele cita Gênesis 2:24, né? Que após a criação do homem e da mulher, Deus fala, né? Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, irmãos, não tem como a gente pegar e falar assim, não, mas o homem é isso, ou a mulher é isso, Beltrano, Ciclano. Não dá. Deus pega e fala, olha, vai se tornar um só. Aqui também não está falando que a mulher só vai ter o valor completo dela quando ela casar com o homem. Ou que o homem vai ter o valor completo dele quando ele casar com a mulher. Não está falando isso. Está falando que os dois são, no caso, vão virar uma só carne. Mas os dois têm a mesma importância. Versículo 32. Tanto é que é estranho, é realmente um mistério que Paulo realmente ele admite. Fala assim, esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Este é um mistério profundo. Porque assim, é estranho a gente pensar que, poxa vida, eu casei com a Gabi e agora eu e ela somos um. Mas como assim? Eu estou aqui, ela está ali, não tem como, não existe isso. Mas a gente vê que Deus estabeleceu o casamento como uma sombra de como seria a obra de redenção de que Cristo viria. Eu acho que eu vou até ler, porque senão eu vou me embananar, porque é bem complicado isso. Está aqui no biquinho, se vocês quiserem acompanhar. Antes mesmo da queda, Deus já havia feito o casamento para ser uma sombra do que aconteceria com Cristo e a igreja. Assim como o homem deixa a sua família e se une à sua mulher, Cristo deixou o Pai e veio se unir à sua noiva, a igreja. Cristo então volta ao Pai e nos leva consigo para ficarmos com Ele para sempre. Hoje nós estamos com Cristo. Nós estamos com Cristo, só que assim, não de maneira completa, vamos dizer assim. Nós estamos salvos, nós temos o Espírito Santo, mas nós só vamos estar realmente com Ele para sempre, plenamente falando, quando houver realmente o dia do juízo e tiver a divisão. Porque os salvos sobem e os não salvos descem. Mas é interessante como que Deus ele estabelece a relação do homem e da mulher antes da queda. Aqui foi antes de Adão e Eva terem pecado, terem comido o fruto e terem sido expulsos do Jardim do Éden. Para ver o quão antigo é a relação entre homem e mulher, de casamento, né? E a importância dessa relação. Então, irmãos, em resumo, Cristo nos amou e veio ao mundo para nos servir. E Ele, obviamente, não era, foi ou será, de alguma maneira, em qualquer aspecto, inferior a nós. Então, como eu, homem, posso me dizer filho de Deus se eu não amar a minha esposa ao ponto de morrer por ela? Da mesma maneira, como posso eu, mulher, me dizer cristã e não obedecer e me submeter ao meu marido? Irmãos, se Cristo, sendo quem Ele é, que Ele nunca deixou de ser, Ele veio e Ele serviu a gente, como é que eu vou pegar e vou falar assim, não, eu não vou amar a minha esposa? Como é que minha esposa vai falar assim, não, eu não vou me submeter ao meu marido? Se Cristo veio, serviu, deu exemplo para a gente, e falou que, olha,
todo mundo tem que servir. Esse texto, se a gente pega ele fora de forma rápida, de forma precipitada, parece que aqui tem tudo de ruim para a mulher e tudo de bom para o homem. Ah, não, a mulher tem que servir o homem e acabou. Mas não, a gente vê aqui que todo mundo serve todo mundo. Homem e mulher tem que servir a Cristo, primeiramente. Após isso, o que acontece? O marido serve a esposa amando ela. E a mulher serve ao marido se submetendo a ele. Foi desse jeito que Deus criou o homem e a mulher. Em nenhum momento Deus falou assim, olha, por conta disso você vai ser inferior, ou você vai superior. Só que por conta do pecado, por conta da maldade, por conta da nossa natureza ruim, nós sempre queremos nos sobressair. Então é óbvio que quem é mais forte, fisicamente falando, se sobressai e fala assim, olha, não, você é inferior. Você não manda em nada. Você fica aí. Você não sei o quê. E na época de Jesus, no caso aqui Jesus já tinha sido glorificado, né? Na época que foi escrito Efésios, Paulo, a gente tem que entender que o contexto, quando o pessoal, hoje a gente lê isso e a gente fala assim, nossa, mas que ruim isso para as mulheres. Na época, quando essa carta foi lida, porque era desse jeito que acontecia, a carta vinha, a igreja se reunia, e alguém lia em voz alta para todo mundo ler. Eu imagino que as mulheres deviam estar pulando de alegria. Porque, tudo bem, já tinha sido introduzido essa questão, Cristo já tinha trazido isso antes, de que a mulher é tão importante quanto o homem. Só que ainda assim tinha aquele preconceito. Da mesma forma entre judeus e gentios. Cristo veio e falou assim, judeu e gentio é a mesma coisa. O pessoal falou assim, beleza, ok. Mas ainda assim, judeus tratavam o gentil como segunda classe. Então, imagino as mulheres, quando elas ouviram essa carta, falaram assim, nossa, olha só, que legal, olha como é que Cristo como é que Cristo, através de Paulo, está nos dando importância, está nos dignificando. Tem que amar a gente, a ponto de morrer, olha só, que bacana isso. E ao mesmo tempo, por conta da influência greco-romana, existia também foi se perdido muito do conceito da servitude no casamento. O casamento não era mais, primeiro que o casamento não era visto como alguma coisa importante. O casamento era simplesmente como era até, vamos dizer assim, até pior do que um namorar, porque seria um namorar com relações. Beleza, pegou, namorou com tal pessoa, não deu certo, sai fora, casa com outra, começa com outra, vai fazendo isso. Um dos pregadores que eu ouvi fazendo a exposição desse texto, comentou que na época acho que Policarpo, que deve ser, acho que 100 ou 60 anos após a escrita dessa carta, é comentado que existiam vários relatos de pessoas de mulheres que tinham vários maridos e de homens que tinham várias mulheres. E que isso era visto como uma virtude. Não era uma questão de, nossa, mas poxa, casou e recasou 3, 4 vezes. Nossa, isso é terrível. Não, isso é maravilhoso. Isso é o que a deturpação da época ensinava. Isso é errado. Da mesma forma que nós temos algumas crenças extremamente diabólicas e erradas a respeito disso nos dias de hoje. Eu não sei quantos os irmãos sabem, mas na Tailândia, fazer a troca, entre aspas, porque você não consegue fazer uma troca de sexo, quando você é homem você vira, entre aspas, mulher, ou quando você é mulher e vira, entre aspas, homem, isso faz de você um semideus na cultura deles. Você vira quase como se fosse alguém digno de, caramba, olha só, chegou aquele lá. Olha que cultura, olha que deturpação da verdade. E infelizmente, irmãos, esse é o mundo que a gente vive. É por isso que nós temos que saber qual que é a vontade de Deus, a vontade do Senhor. É por isso que a gente tem que ler a Bíblia. Porque o mundo vai falar qualquer coisa.
menos a verdade. Se a gente lê a Bíblia, se a gente se concentra na palavra, a gente vai ver que ela fala o que a gente precisa saber. Vai falar a verdade. E, irmãos, para que a gente possa ser como Cristo, que se entregou pela igreja, nós maridos, e que as nossas esposas possam ser como Cristo, que serviu, que veio para servir os outros. Que nós possamos servir uns aos outros, cada um no nosso papel, cada um da maneira correta. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a sua palavra, Pai. O Senhor nos dá a sua verdade. O Senhor demonstra o que nós temos que fazer. O Senhor mostra o papel de cada um de nós. E obrigado, Pai, porque o Senhor morreu pela gente. O Senhor nos veio para dar o exemplo de como nós devemos servir, de que maneira nós devemos servir, e que nós não podemos, Pai, sermos cristãos, sermos considerados cristãos, se a gente não serve, se a gente não faz a nossa parte, se a gente não faz a diferença no mundo que a gente está, seja com os nossos irmãos, seja com aqueles que ainda não creem em Ti, Pai. Nos ajude a servir, Pai, nos ajude a seguir o Seu exemplo, e abençoe, Pai, essa semana, abençoe este ano, que já estamos em março, tem ainda muito chão pela frente. O Senhor possa estar nos guardando e nos dê, Pai, vontade de ler e ouvir a Tua palavra, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em Teu nome. Amém. Assim, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas